Olá! Hoje o tema são os doces. Quem não gosta de um docinho? Sobremesa e também, por que não, um vinho doce? E vinho doce, eu não estou me referindo aos vinhos suaves, aqueles que têm residual de açúcar, o açúcar adicionado. Eu estou me referindo aos vinhos de sobremesa. E qual a diferença, então? Os vinhos de sobremesa são aqueles que têm açúcar residual da uva, o açúcar natural. E tem vários estilos. Fica aí, preste atenção, que eu vou te explicar um pouquinho a respeito de cada tipo e também sugestões de harmonização. E não te esquece, segue o canal e aciona o sininho para acompanhar as novidades. E vamos lá? Bem, primeiro, o que são vinhos de sobremesa? São aqueles vinhos servidos tipicamente com ou até mesmo sem a sobremesa. Eles são doces, como eu já comentei. Algumas pessoas, inclusive, preferem somente os vinhos sem a própria sobremesa. Eles passam a ser, então, a sobremesa. Então, por que eles são doces? Porque eles têm essa doçura mais expressiva do que a maioria dos outros vinhos, os chamados vinhos secos. E o doce é um gosto que nós sentimos no paladar. Vinhos de sobremesa, eles têm uma doçura maior do que a maioria dos outros vinhos. Alguns tipos de vinhos de sobremesa. Bem, aqui eu exemplifico alguns deles, mas também há vários outros. Por exemplo, nós temos os vinhos fortificados. Os vinhos fortificados são aqueles que passam por um processo de fortificação. E o que significa isso? Algum tipo de álcool adicionado. Em geral, são álcool da própria uva, álcool vínico. E o que acontece nesse processo de fortificação, nessa adição de álcool, interrompe o processo de transformação do açúcar natural da fruta em álcool. Ou seja, tem um residual de açúcar da própria fruta, da uva natural. Bem, mas sobre vinhos fortificados, eu aconselho que você participe em um evento, que eu vou deixar as informações aqui embaixo, em um link, que vai te esclarecer muito mais sobre essa categoria de vinhos, vinhos fortificados. Por exemplo, um dos vinhos que nós vamos comentar a respeito da sua fortificação é o vinho Madeira, que tem características bem particulares e passa por um processo que é conhecido, o resultado, como madeirização. E nada tem a ver com a interferência do carvalho nos vinhos. Mas voltando aqui aos exemplos dos vinhos de sobremesa, outro exemplo de vinho de sobremesa são aqueles que sofreram podridão. Embora podridão possa ser associada à palavra algo negativo, nesse caso, o resultado no vinho é bastante interessante. A podridão nobre acontece pela incidência de um fungo nos vinhedos, em consequência afetando os frutos, a uva. E essa podridão nobre, que é causada por um fungo chamado Botrytis cinerea, que faz? Ele consome parte da própria fruta, sendo na sua grande maioria o líquido, a parte líquida. O resultante que sobra na fruta trazem várias características, inclusive dessa interferência do fungo, e apresenta uma grande concentração do que sobrou, inclusive o açúcar natural da fruta. Em consequência, o vinho que se faz dessa uva afetada por este tipo de fungo, ele é bastante doce e com características muito particulares. Outro exemplo é o vinho de colheita tardia. Colheita tardia por quê? Essas uvas que originam esses vinhos chamados de colheita tardia, elas ficam mais tempo nos vinhedos, até quando praticamente elas se tornam passas, ou seja, já perderam boa parte da sua água e com isso elas estão
sobremaduras, em água, aromas, características muito concentradas, bastante doce. E também há uma forma de se fazer esse apacimento ou então pacificação da colhe a uva quando ela ainda não está pacificada, ou seja, ela ainda poderia ficar mais tempo no vinhedo, ela inclusive apresenta uma certa acidez. Então, se colhe essa uva e é feito em ambientes cobertos, porém ventilados, e esse processo é utilizado em, por exemplo, os vinhos italianos Passito. Mas também nós temos exemplo de espumante com residual de açúcar bastante alto. E esse espumante é feito pelo método Asti. Nesse método de elaboração do espumante, o que acontece? Também se interrompe o processo de conversão do açúcar natural da uva em álcool. Em consequência, terá uma graduação alcoólica mais baixa, um açúcar natural da uva mais alto. E como é comumente conhecido aqui no Brasil, moscatel. O moscatel brasileiro é elaborado por esse método. Então, o açúcar residual do moscatel brasileiro é natural e ele pode ser considerado também um vinho de sobremesa. Já falando vinhos de sobremesa, qual seria a harmonização? Obviamente, sobremesas, porque essa doçura que existe no vinho combina com o açúcar, a doçura da própria comida. E atenção, o que se observar para uma boa harmonização? Uma dica é que se o vinho é doce e irá acompanhar a sobremesa, ele precisa inclusive ser mais doce. A sobremesa não se sobrepõe ao vinho. E o corpo também é importante, como, por exemplo, vinho de corpo mais leve, como espumante moscatel, combina com sobremesas mais leves, à base de frutas, que inclusive combinam melhor em seus aromas e características. Já vinhos mais encorpados, com percentual de álcool bem mais alto, como são os vinhos fortificados, como o Porto, eles já acompanham melhor sobremesas, como, por exemplo, uma sobremesa com chocolate, talvez um petit gâteau ou ainda, quem sabe, um brownie. Então, para relembrar, não esqueça, a doçura do vinho, ela precisa ser maior que a doçura da própria sobremesa. Outro lembrete é em relação ao corpo. Observar como é o corpo, quão pesada em estrutura é a sobremesa em relação ao vinho. E buscar uma harmonia para que um não sobreponha o outro. Afinal, essa é a ideia da harmonização. Bem, espero que você tenha gostado dessas dicas que foram breves, com o intuito de estimular você a descobrir mais. Te inscreve no canal e acompanha por aqui as dicas que eu publico.